pessoal, estou aqui para falar um pouco sobre a nossa próxima aula, a aula 2. O nosso tema ainda é independência dos Estados Unidos. Agora, antecedentes e fatores. Olha que legal, estou deixando um link para vocês aqui. Esse link dá acesso ao trailer do Assassin's Creed 3. O pano de fundo da história é a guerra de independência dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha nas imagens, coloquei algumas aqui para vocês terem assim uma leve ideia do que se trata, mas o trailer é mais emocionante. Dá uma olhadinha lá. Depois que curtirem um pouquinho o trailer, as orientações de estudo. Depois que assistirem a nossa aula, leiam com atenção da página 156 a 159. Façam os exercícios de aplicação, página 164 a 165. E, se puderem, assistam a um documentário da History com o título A Saga dos Estados Unidos, episódio 2. Dica: para acessar, entrem pelo Google, pelo YouTube às vezes dá uma travada, ok? Dica da Lúcia, hein? Vai lá que eu estou preparando as aulas com muito carinho, com muito cuidado, para vocês se sentirem assim bem pertinho, tá? Não estamos de férias, lembram? Estamos no nosso programa de estudos. Continuamos juntinho, hein? Beijo, até a próxima! Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de independência das 13 colônias inglesas na América. Reparem que no mapa nós temos a localização geográfica das antigas 13 colônias, ok? Reparem que abaixo, à direita, tem um mapinha onde você consegue observar o tamanho das 13 colônias em relação ao atual território dos Estados Unidos. Percebam que o território ampliou, né? E bastante, por sinal. Agora vamos falar de fato sobre os antecedentes, os motivos que causaram o processo que levou à independência destas 13 colônias. Um dos motivos mais fortes, sem dúvida alguma, foram as consequências da Guerra dos 7 Anos. O que foi isso? Foi uma guerra, não apenas entre Inglaterra e França, envolvendo outros países, como, por exemplo, Portugal, Espanha, França, entre outros, mas as potências, no caso Inglaterra e França, é que mantinham uma liderança, né, um controle desta situação. No final desta guerra, que era motivada por disputas de terras, riquezas, em várias regiões, como na África, na Ásia, até mesmo na América do Norte, a Inglaterra sai vitoriosa militarmente, mas vai ter de enfrentar sérias consequências, principalmente econômicas, ok? Bom, vamos falar um pouco das consequências ainda mais da Guerra dos 7 Anos. Após a guerra, a Inglaterra vai tomar posse do Canadá e de outros territórios coloniais na África e na Índia, tá? Mas várias dificuldades financeiras tomam conta dos ingleses. E aí, para tentar achar uma solução para esta crise econômica, os ingleses resolveram que era a hora de tomar uma atitude. E aí se lembraram das 13 colônias inglesas na América, principalmente das colônias Norte e Centro, que ainda viviam uma relativa autonomia, não? E aí eles poderiam aumentar um pouquinho mais as taxações, os tributos, os impostos sobre essas regiões. E assim o fizeram. Que tipo de tributo, que tipo de imposto foram colocados para os colonos? Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. Vou falar primeiro sobre a lei do chá, as outras em sequência. Lei do chá. Como o próprio nome já diz, o chá era um produto muito interessante para os colonos ingleses na América. Era um produto muito consumido, muito apreciado.
e que até então tinha um preço considerado justo. Com essa lei, o preço do chá ficou muito abusivo, principalmente porque a Inglaterra passou o controle do comércio do chá para uma companhia britânica, a Companhia das Índias Orientais. E essa empresa passou a cobrar um valor considerado abusivo pelos colonos. E os colonos não vão ficar quietos, eles vão tomar uma providência. Mas já já vamos falar sobre isso. Não pensem que os colonos aceitavam tranquilamente e sem reagir, sem reclamar desses impostos. Eles reagiam. Inicialmente, tentaram um contato, uma conversa mais próxima com a coroa, mas não vão conseguir a reação que esperavam. Vamos falar da lei do silo. Era uma lei que dizia o seguinte: tudo que era impresso, documentos, livros, bíblias, até carta de baralho, deveriam receber um selo real. E é lógico que esse selo real tinha de ser comprado da coroa inglesa, que ficava com esse dinheiro para tentar reerguer a sua economia. Também não trouxe satisfação aos colonos. Outra lei também que incomodou e irritou profundamente os colonos, porque atingiu diretamente o seu lucro, inclusive sobre o comércio triangular, foi a lei do açúcar. Que lei foi essa? Todo o açúcar que entrava nas 13 colônias era taxado. Só que tinha um problema. Esse açúcar era essencial para a produção de rum. E esse rum era o principal produto de troca por escravos na África, que era um mercado muito lucrativo, ok? Não se esqueçam que esse mercado, esse comércio triangular, que acontecia em 3 pontos, 13 colônias, Antilhas, ou região do Caribe, África, não era um comércio do qual os ingleses, os burgueses ingleses participassem até então. E eles perceberam que esse comércio era muito interessante, muito lucrativo e seria uma forma deles conseguirem os fundos que eles precisavam, o dinheiro que eles precisavam para repor o tesouro, né, ajudar a resolver a crise econômica na Inglaterra após a Guerra dos 7 Anos. Bom, mas vamos lembrar um pouquinho da lei do chá. Lembra que o chá só poderia chegar nas colônias se viesse em navios da Companhia das Índias Orientais? Pois então, os colonos em 1773, não suportando mais essa situação, vestiram-se de índios e acabaram por jogar algumas centenas de caixas de chá ao mar, todas elas retiradas de navios ingleses, obviamente, né? Tudo isso aconteceu em Boston, por ser uma cidade muito importante no comércio. O Porto de Boston era um dos principais na entrada e saída de mercadorias das colônias. É lógico que os ingleses descobriram a farsa, viram e descobriram que foram os colonos disfarçados que jogaram o chá ao mar e resolveram tomar atitudes muito contundentes. Após a festa do chá de Boston, o governo da Inglaterra fechou o porto de Boston, ocupou militarmente a região, exigiu uma indenização da colônia pelo chá perdido, fora outras exigências. Todas essas exigências foram conhecidas pelos colonos, foram denominadas pelos colonos de leis intoleráveis, inaceitáveis. Eles não podiam mais aceitar isso da metrópole inglesa. Algumas leis, como vocês estão vendo, os colonos eram obrigados
a aceitar soldados em suas casas, oferecendo abrigo, alimentação e transporte, a chamada lei do aquartelamento. Eles tiveram que eles foram obrigados a não se manifestarem mais publicamente contra a metrópole, tiveram uma série de direitos restritos, mas isso apenas serviu para que os colonos ficassem ainda mais insatisfeitos e já influenciados pelas ideias iluministas que chegavam a todo vapor da Europa, resolveram se reunir. Representantes das 13 colônias se reuniram na Filadélfia, na verdade, de 12 colônias, porque a 13ª colônia, Geórgia, não mandou representantes. Portanto, reunidos na Filadélfia, 12 colônias resolveram formar o primeiro Congresso da Filadélfia. Mas nesse congresso eles resolveram mandar alguns documentos ainda em tom de negociação com a metrópole. A resposta não vai ser muito favorável, mas vamos falar sobre esse tema na nossa próxima aula, ok? Acompanhe os exercícios, acompanhe as orientações e já já nos vemos no vídeo sobre a correção, ok? Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Beijo!